Olá, que bom te ter comigo aqui novamente em mais uma edição do Conecta iCast. Biden propõe expansão de cobertura para medicamentos de perda de peso no Medicare e Medicaid. O governo Biden apresentou uma proposta que visa ampliar o acesso a medicamentos para perda de peso, como o Wegovy e Zepbound, para beneficiários do Medicare e Medicaid. Essa mudança tem o potencial de beneficiar cerca de 3,4 milhões de pessoas no Medicare e outros 4 milhões inscritas no Medicaid, oferecendo tratamento a indivíduos diagnosticados com obesidade. A proposta redefine a obesidade como uma doença crônica, permitindo que medicamentos para perda de peso sejam cobertos pelo Medicare e Medicaid. Até agora, o Medicare não cobria esses tratamentos, a menos que fossem utilizados para condições como diabetes ou riscos cardiovasculares, e a cobertura no Medicaid era opcional para os estados, com a maioria optando por não oferecer. Se aprovada, a medida reduziria dramaticamente os custos diretos para os pacientes, que atualmente chega a mais de $1.000 por mês para esses medicamentos. O custo estimado para o governo federal será de 36 bilhões ao longo de 10 anos, sendo 25 bilhões para o Medicare e 11 bilhões para o Medicaid. Os custos para os estados seriam de 3,8 bilhões no mesmo período. Essa mudança busca alinhar os programas públicos com o consenso médico de que a obesidade é uma questão crônica que requer tratamento, prevenindo complicações como as diabetes, doenças cardíacas e alguns tipos de câncer, conforme apontado pelo Centro do Controle de Prevenção de Doenças, o CDC. Mais de 40% dos americanos são considerados obesos, uma condição que afeta diretamente a saúde pública e a economia. Atualmente, menos de 20% das grandes empresas dos Estados Unidos oferecem cobertura para medicamentos contra a obesidade em seus planos de saúde corporativos, o que tem gerado um debate sobre como equilibrar custos e benefícios para os trabalhadores. A proposta passará por um período de 60 dias para comentários públicos antes de ser finalizada. Dependendo da evolução das discussões, a decisão final poderá ficar a cargo do governo do próximo ano. A aprovação dessa medida pode representar um avanço significativo no tratamento da obesidade nos Estados Unidos, proporcionando acesso mais amplo a medicamentos considerados revolucionários no controle de peso e na promoção de saúde geral. Prepare-se para o Real ID, novo requisito para viagens nos Estados Unidos, entrará em vigor em 2025. A partir do dia 7 de maio de 2025, os viajantes nos Estados Unidos precisarão de uma identificação compatível com o padrão Real ID para embarcar em voos domésticos e acessar instalações federais, como edifícios governamentais, bases militares e até instalações nucleares. O que é uma Real ID? O Real ID foi introduzido como parte de uma legislação federal destinada a aumentar os padrões de segurança para a emissão de documentos de identificação. Carteiras de motorista e identidades estaduais que atendem ao padrão possuem uma estrela no canto superior direito. Se o seu documento já apresenta essa marca, você não precisa tomar nenhuma medida adicional. Inicialmente planejada para 2021, a exigência do Real ID
foi adiada devido à pandemia do Covid-19, com um novo prazo definido para maio de 2025. Como saber se você possui já um Real ID? Com a estrela, se a sua carteira de motorista ou identidade estadual tem uma estrela no canto superior direito, você já possui uma e está pronto para as novas exigências. Sem estrela, caso seu documento não tenha a estrela, será necessário renová-lo e optar pela versão compatível com o Real ID. Como fazer para obter um? Primeiro, verifique seu documento atual. Caso não tenha estrela, procure o Departamento de Veículos Motorizados, o DMV, do seu estado para iniciar o processo. Segundo, solicitação tem que ser pessoal. O Real ID não pode ser emitido online. Será necessário comparecer ao DMV. Terceiro, documentos necessários. Um comprovante de identidade, caso o cartão do seguro social. Um comprovante de residência, como contas de luz ou extrato bancário. Outros documentos que podem ser exigidos pelo DMV local. Sem o Real ID, após 7 de maio de 2025, você não poderá embarcar em voos domésticos, acessar certos prédios federais ou realizar outras atividades que exijam identificação federal. Certifique-se de atualizar seus documentos dentro do prazo para evitar contratempos em viagens ou situações oficiais. Para mais informações sobre como se inscrever, visite o site do DMV do seu estado. Seis adolescentes da Filadélfia foram acusados de ataques violentos em menos de uma hora. 6 adolescentes foram acusados de realizar uma série de ataques em Filadélfia, na Pensilvânia, na tarde do dia 19 de novembro. Os incidentes, que ocorreram em menos de uma hora, deixaram várias vítimas feridas e abalaram a comunidade local, conforme relatado pela polícia de Filadélfia. O primeiro ataque aconteceu por volta das 15 horas, quando um homem em situação de rua foi agredido com um soco no rosto nas proximidades da 50th Street e Chestnut Streets. Poucos minutos depois, um adolescente de 14 anos atacou uma mulher de 24 anos pelas costas na 17th com Chestnut Streets. O ataque rapidamente escalou, com outros membros do grupo unindo-se à agressora inicial, resultando em uma concussão para a vítima. Testemunhas afirmaram que a adolescente, que usava botas rosas, parecia liderar o grupo, dando instruções aos demais. Em seguida, o grupo continuou para o bloco 200 da North 19th Street, onde um homem de 31 anos foi socado e perseguido. O último ataque ocorreu nas proximidades da loja Target, na 20 Callow Hill Street, onde uma mulher de 40 anos também foi agredida. Imagens de câmeras de segurança ajudaram na identificação dos suspeitos. Um dia após a divulgação das imagens, a adolescente de 14 anos se apresentou à polícia acompanhada pelos pais. Nos dias seguintes, os outros 5 adolescentes também se entregaram, todos acompanhados por seus responsáveis. O comportamento dos pais foi exemplar, reconhecendo os erros de seus filhos e garantindo que eles se entregassem rapidamente, elogiou o inspetor Raymond Evers. Os adolescentes que não possuem histórico criminal enfrentam acusações de agressão agravada, agressão simples e risco imprudente. A polícia informou que os ataques não tiveram motivação aparente e que a investigação continua para esclarecer o que motivou o comportamento desses jovens.
as autoridades reafirmaram o compromisso com a segurança da comunidade enquanto continuam a analisar os detalhes deste caso. E aí, você já está inscrito no nosso canal? Ainda não? Então agora é o tempo ideal para você fazer isso. Corre lá, se inscreva no nosso canal, clica no sininho para você ser notificado todas as vezes que subirmos um vídeo novo e, se for possível, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Trabalhadores da Amazon em mais de 20 países planejam greves e protestos no Black Friday. Funcionários da Amazon em mais de 20 países, incluindo Estados Unidos, Alemanha, Brasil, Japão e Reino Unido, estão organizando greves e protestos durante um dos períodos mais movimentados do comércio varejista, entre a Black Friday, em 29 de novembro, e a Cyber Monday, em 2 de dezembro. A iniciativa, coordenada pela UNI Global Union, com sede na Suíça, e pela organização política Progressive International, busca chamar a atenção para o que os organizadores descrevem como práticas antitrabalhistas e antidemocráticas da gigante do varejo. Milhares de trabalhadores na Alemanha, por exemplo, planejam greves em cidades como Koblenz e Leipzig, enquanto nos Estados Unidos e em outros países, os manifestantes prometem ações semelhantes para pressionar a empresa durante o movimentado fim de semana de compras. Os organizadores miram o impacto econômico do período para destacar questões trabalhistas e ambientais associadas à Amazon. A busca incessante da Amazon por lucros tem um custo para os trabalhadores, o meio ambiente e a democracia, afirmou Christy Hoffman, secretária-geral da Global Union. Hoffman também criticou o fundador da empresa, Jeff Bezos, dizendo que a Amazon gasta milhões para evitar a sindicalização, mas que o desejo dos trabalhadores por justiça e representatividade sindical persiste. Embora esforços para formar sindicatos tenham ganhado destaque em anos recentes, o sucesso tem sido limitado. Em 2022, uma unidade da Amazon em Staten Island, New York, foi a única a votar pela sindicalização. Tentativas semelhantes em outras unidades, como no Alabama e em New York, não obtiveram êxito. A empresa defendeu seu tratamento aos trabalhadores. Estamos orgulhosos do salário competitivo, dos benefícios abrangentes e do ambiente seguro que oferecemos às nossas equipes, declarou Aileen Hards, porta-voz da Amazon. A gigante do varejo também destacou que está sempre alerta a ouvir e implementar melhorias. Este é o 5º ano consecutivo em que greves e protestos são organizados contra a Amazon durante a Black Friday. Anos anteriores incluíram trabalhadores marchando nos arredores da cobertura de Jeff Bezos em New York. A ação deste ano promete intensificar a visibilidade das demandas dos trabalhadores, desafiando a gigante do varejo em um de seus momentos mais lucrativos do ano. A presidente do México, Claudia Sheinbaum, enviou nesta terça-feira, dia 26, um alerta ao presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmando que as imposições de tarifa não resolverá os problemas de imigração irregular
ou o consumo de drogas no país. A declaração foi feita em resposta à ameaça de Trump de aplicar tarifas de 25% sobre as importações mexicanas e canadenses, além de um acréscimo de 10% às tarifas já existentes para a produção vindos da China, para produtos vindos da China. Presidente Trump, não é com ameaças ou tarifas que você vai conter a imigração ou o consumo de drogas nos Estados Unidos, afirmou ela ao apresentar uma carta destinada ao líder americano. Na mensagem, ela propõe iniciar um diálogo e enfatiza a necessidade de cooperação e compreensão recíproca para lidar com os desafios comuns. Trump anunciou na segunda-feira que essas medidas começarão a ser implementadas imediatamente após sua posse, em 20 de janeiro, com o objetivo de combater o que chamou de invasão de drogas e imigração ilegais. Em sua rede social, Trump Social, ele garantiu que não haverá período de transição para as novas políticas. Sheinbaum alertou que a ampliação das tarifas levaria o México a adotar retaliações, colocando em risco a parceria econômica entre os dois países. Ela citou como exemplo montadoras como General Motors, Stellantis e Ford, que operam no México há décadas, gerando benefícios mútuos. Por que colocar em risco essas operações com um imposto? Isso causaria inflação e perda de empregos nos Estados Unidos e no México, afirmou ela. A presidente destacou que a força econômica da América do Norte depende da manutenção da parceria comercial e reforçou que o diálogo é o caminho ideal para fortalecer a relação bilateral. Espero que nossas equipes possam se reunir em breve para buscar soluções conjuntas, concluiu. Durante sua coletiva de imprensa matinal, Sheinbaum reiterou sua intenção de buscar uma abordagem colaborativa com a equipe de Trump, enfatizando a importância de preservar os laços econômicos e sociais entre os dois países. O Serviço de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos, CBP, interceptou um barco com mais de 12 imigrantes chineses, incluindo um menor, tentando entrar clandestinamente na Flórida. A embarcação, que navegava sem luzes para evitar a detecção, foi localizada pela Unidade de Interdição Marítima de Operações Aéreas e Marítimas. Durante a abordagem, os agentes também prenderam 2 supostos traficantes presentes no barco. Após uma breve perseguição, a embarcação foi detida e todos os ocupantes foram presos. A AMO, que opera cerca de 1.800 agentes, aeronaves e navios, desempenha um papel crucial na segurança aérea e marítima em áreas dentro e fora das fronteiras dos Estados Unidos. O estado da Flórida intensificou a vigilância contra a imigração legal e tráfico humano, enquanto o governo federal relata aumento nos voos de deportação. A expectativa é que as expulsões cresçam ainda mais com a posse do presidente eleito Donald Trump, que promete políticas mais rígidas contra a imigração em 2025. Patrick Solomon Tankale, de 38 anos, foi preso em Naples sob diversas acusações graves, incluindo sequestro, agressão sexual e posse de substância controlada. A prisão ocorreu após policiais encontrarem Tankale desmaiado no banco do motorista de um veículo em uma garagem. Ao acordar, foi identificado que Tankale tinha uma pistola semiautomática em sua bolsa. Os policiais o algemaram e encontraram no local uma vítima com ferimentos visíveis no rosto. Segundo o relato, a vítima conheceu Tankale naquela manhã
enquanto ele inicialmente se mostrou amigável. Posteriormente, ele a levou ao Everglades Mart, onde a ameaçou com uma arma, obrigando-a a acompanhá-lo em deslocamentos para buscar produtos para sua loja. De volta ao Mart, Tankou impediu que a vítima saísse, bloqueando a porta do veículo e fazendo ameaças de morte. Ele a manteve em cativeiro por várias horas, agindo de forma paranoica e agressiva, enquanto a acusava de conspirar contra ele. Durante o tempo em que esteve detida, a vítima relatou ter sido amarrada, agredida fisicamente e ameaçada de morte repetidamente. Em um momento, Tankou colocou uma arma nas mãos da vítima, sugerindo que ela deveria atirar nele. Mais tarde, ele a agrediu sexualmente várias vezes antes de levá-la para casa. Lá, a vítima conseguiu pedir ajuda ao convencer Tankou a esperar no veículo. Durante a prisão, os policiais também encontraram metanfetamina no bolso de Tankou. Ele foi levado sob custódia e enfrenta acusações de agressão agravada com arma letal, sequestro, cárcere privado, agressão sexual e posse de substâncias controlada. O pastor Silas Malafaia escapa de tentativa de assalto com troca de tiros no Rio de Janeiro. Na tarde desta terça-feira, dia 26, o pastor Silas Malafaia, líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, foi alvo de uma tentativa de assalto em Olaria, zona norte do Rio de Janeiro. A abordagem ocorreu na rua Professor Plínio Bastos por volta das 18 horas, enquanto o pastor seguia em uma BMW blindado. Os criminosos exigiram que Malafaia abaixasse o vidro do carro, mas ele se recusou devido à proteção do veículo. Seguranças que acompanhavam o pastor em um Corolla logo atrás reagiram prontamente, iniciando uma troca de tiros com os assaltantes. Um dos agentes estava armado com um fuzil, o que contribuiu para repelir os criminosos. Após o confronto, os assaltantes fugiram. Malafaia, que estava a caminho da sede da sua igreja na Penha, não sofreu ferimentos. Em nota, a Polícia Militar informou que foi acionada para atender ao incidente e confirmou que os seguranças envolvidos na ação eram policiais militares de folga. Durante a investigação, um dos suspeitos foi localizado em um hospital particular, onde recebeu atendimento médico antes de ser preso. Além disso, um veículo roubado foi recuperado. A tentativa de assalto não interrompeu a rotina do pastor, que seguiu com as suas atividades na igreja. O caso reforça as preocupações com a segurança na cidade e os riscos enfrentados diariamente pela população. E a nossa reportagem especial da semana é a história do Thanksgiving, a tradição, a gratidão e a unidade. O Thanksgiving, ou Dia de Ação de Graças, é uma das datas mais emblemáticas dos Estados Unidos, celebrado na última quinta-feira de novembro. Mais do que uma festa, é um momento de reflexão, união e agradecimento pelas bênçãos recebidas ao longo do ano. Mas como essa tradição começou? E por que ela se tornou tão importante para os Estados Unidos? A história do Thanksgiving remonta a 1621, quando os peregrinos que haviam chegado ao Novo Mundo no navio Mayflower se reuniram com os nativos Wampanoag em Plymouth, na atual Massachusetts. Após um rigoroso primeiro inverno em que metade dos colonos pereceu devido à fome e doenças, os sobreviventes aprenderam técnicas de cultivo e caça com os indígenas locais. Com uma colheita bem-sucedida no outono, os peregrinos decidiram realizar uma celebração de 3 dias para expressar sua gratidão. Embora não existam registros detalhados,
acredita-se que a comemoração incluiu pratos simples, como milho, abóbora, peixes e aves selvagens, bem diferentes do banquete com peru recheado e torta de abóboras que conhecemos hoje em dia. Para muitos historiadores, esse encontro simboliza a cooperação entre dois grupos culturais diferentes, apesar das tensões e conflitos que marcaram as relações futuras. A tradição do Thanksgiving não foi estabelecida de imediato. Durante os séculos 17 e 18, celebrações de gratidão eram realizadas em diferentes épocas e regiões, geralmente em resposta a boas colheitas ou outros eventos marcantes. Foi somente em 1863, em meio à Guerra Civil Americana, que o presidente Abraham Lincoln declarou o Thanksgiving como um feriado nacional a ser comemorado na última quinta-feira de novembro. Inspirado por cartas da escritora Sarah Joseph Riley, que fazia campanha para estabelecer o Dia de Gratidão, Lincoln buscava unir uma nação fragmentada por meio da reflexão e do agradecimento. Décadas depois, em 1941, o Congresso dos Estados Unidos fixou oficialmente o feriado na quarta quinta-feira de novembro, criando a tradição que conhecemos hoje. Hoje, o Thanksgiving é um momento de reunir a família e os amigos ao redor de uma mesa farta. O peru assado, o purê de batatas, o molho de cranberry e a torta de abóbora se tornaram símbolos do feriado. Mais do que os pratos típicos ou as tradições modernas, o Thanksgiving carrega uma mensagem universal: a importância de reconhecer as bênçãos e expressar gratidão mesmo em tempos difíceis. Ele lembra aos americanos de suas raízes, celebrando a resiliência e a união, valores que moldaram a história desta nação. Embora o Thanksgiving seja amplamente celebrado, ele também é alvo de debates. Para muitos povos indígenas, a data é um lembrete doloroso do impacto devastador da colonização em suas comunidades. Ainda assim, o feriado continua a ser um pilar cultural nos Estados Unidos, oferecendo uma oportunidade para que as pessoas celebrem o que há de positivo em suas vidas, independentemente das adversidades. Embora enraizado na história americana, o espírito do Thanksgiving transcende fronteiras e culturas. A mensagem de gratidão, compaixão e solidariedade ressoa em qualquer lugar do mundo. E em tempos de desafios globais, o feriado serve como lembrete de que sempre há algo pelo qual agradecer. Assim, enquanto milhões de americanos se sentam à mesa neste ano, o Thanksgiving continua sendo uma tradição viva, um símbolo de resiliência e um convite à gratidão compartilhada. Afinal, celebrar as conexões humanas é um ato que nunca sai de moda. Fica aqui o meu desejo a todos vocês. Tenham um feliz Thanksgiving e muito obrigada por ter estado comigo até agora.